Meus irmãos, uma pergunta que nós vamos fazer hoje é: quem somos nós? Quem somos nós? E quando digo quem somos nós, é quem somos nós como igreja. A gente está fazendo aniversário, né? Ontem teve aqui uma noite muito especial, de espetinho, de muita conversa. Tivemos aqui, eu acho que ontem segundo a Polícia Militar, acho que foram 150 pessoas, mais ou menos. 150 a 200 pessoas. E foi uma noite muito, muito, muito legal. E a gente está nesse mês de aniversário. E nesse mês de aniversário a gente pensa muito sobre quem somos como igreja. E hoje eu queria trabalhar assim algumas coisas que nos definem. Que nos definem como igreja. Você pode estar dizendo assim: vixe, hoje vai ser chato. Vai não, fique tranquilo, eu vou fazer de tudo para não ser chato. Para a gente trabalhar esses conceitos que a gente pode dizer que são teológicos, de uma forma que você se encaixe, que você entenda. Porque a pergunta é: Igreja Batista Candeias, o que significa? Quem somos nós? O que essa igreja ela tem como marca? Vocês lembram há 2 anos, no aniversário da igreja, que foi apresentado aqui os valores da igreja? Eu vou só passar rapidinho esses valores. O primeiro valor foi o valor que amar é o nosso jeito de ser cristão. Jesus é a nossa motivação, a nossa força e fim. Graça é a graça que nos aceita e nos transforma. Igreja, somos nós, onde nós estivermos. Pessoas, elas são importantes para Deus e elas são também, por isso, importantes para nós. Alegria. Entendemos a alegria como um resultado da nossa vida com Cristo. Alegria como um resultado nosso. Por isso que a gente ri, por isso que a gente se diverte. Por isso que quando o povo de Deus está rindo, ele está refletindo ali muito do que Cristo é na vida dele. Equilíbrio. É a marca da nossa identidade. Da maneira como nós temos nos posicionado, da maneira como nós temos nos colocado. Mas aí vem a pergunta: quem somos nós? Teologicamente falando. Quem somos nós, teologicamente falando? Porque surgiu uma pergunta, e ontem, numa conversa informal aqui, disse: pastor, me perguntaram se a nossa igreja ela é reformada, ou ela é armeniana, ou se ela é uma igreja... Em que nós somos o quê? Nós somos calvinistas, nós somos luteranos, nós somos o quê? E nós tivemos uma conversa muito legal, porque como é difícil a gente se encaixar dentro de uma caixinha dessa. E eu acho que o que nós não somos é essas caixinhas. Nós não somos essas caixinhas. Para vocês entenderem melhor como isso é forte hoje em dia, na reflexão das pessoas, para entender como é que as igrejas são, o que elas são, como que elas se definem. Uma vez eu estava participando de um evento e um cara chegou para mim e disse: Oi, pastor, tudo bom? Você é reformado? Aí eu disse: reformado? Eu acho que eu preciso de umas plásticas, mas reformado eu não sou, porque eu nunca fiz nenhum ainda, não fiz nenhuma reforma. Reformado eu não sou, transformado. Como assim reformado? Ele está perguntando se eu estou comprometido com os princípios da reforma protestante. Eu disse: cara, eu não me encaixo nessa letrinha reformado, porque elas são muito extremistas, elas vão para os lados muito, e o pessoal fica discutindo se é reformado, e você é o quê? Eu digo: eu não sei o que eu sou em relação a esses nomes aí, mas nós sabemos muito bem em que cremos, e como temos nos posicionado, de que forma temos nos posicionado. Tem um videozinho que nós passamos há 1 ano atrás no Tons de Laranja. E eu queria passar ele de novo, para a gente entender como que é esse clima, esse nível que muitas vezes a gente encontra as pessoas se degladiando para definir se elas são reformadas, se elas são protestantes, se elas são luteranas, se elas são o que são. Vamos ver, vamos assistir para a gente ver aí o que acontece nesse vídeo. Why the hell not? There's so much to live for. Yeah,
Like what? Are you religious or an atheist? Religious. Me too. Are you Christian or Buddhist? Christian. Me too. Are you Catholic or Protestant? Protestant. Me too. Are you Episcopalian or Baptist? I'm Baptist. Hallelujah, me too. Are you Baptist Church of God or Baptist Church of the Lord? Baptist Church of God. Me too. Are you Original Baptist Church of God or you Reformed Baptist Church of God? Reformed Baptist Church of God. Me too. Are you Reformed Baptist Church of God Reformation of 1879 or Reformed Baptist Church of God Reformation of 1915? Reformed Baptist Church of God Reformation 1915. Die, you heretic scum! Legal, né? Você é batista reformado da reforma de cá ou da de lá? E o cara, não, daqui tá. Quem somos nós? A gente tem no nosso nome, dizendo que nós somos uma igreja batista. Embora a gente nem use isso. Por que a gente não usa isso? Porque, em essência, nós somos muito batistas. Mas nós não achamos que isso seja uma bandeira para a qual nós devamos levantar. E por quê? Se nós olharmos para uma série de igrejas batistas, nós vamos olhar e vamos dizer, nós não somos batistas. Então nós somos batistas porque isso tem a ver com princípios que esse nome traz na sua história. Ao mesmo tempo, nós somos simplesmente igreja. Candeias. E existem alguns princípios teológicos que norteiam a nossa igreja. E é fundamental que isso fique claro para você que está vindo, que está participando, que até quer conhecer mais a igreja. Então essa pregação de hoje, essa palavra de hoje, porque vai ser uma conversa sobre isso, ela vai ajudar você a entender quem somos nós e de que forma nós nos posicionamos. E uma coisa que é um princípio teológico fortíssimo nosso, é a centralidade de Cristo. Isso é uma coisa muito forte no nosso jeito de ser igreja, em que Cristo, Ele seja o centro de tudo que nós fazemos, de tudo que nós falamos, Ele seja o fundamento da nossa reflexão. Por isso que nós, quando vamos interpretar o Antigo Testamento, nós interpretamos o Antigo Testamento a partir de Jesus. Quando nós interpretamos os escritos paulinos, nós interpretamos os escritos paulinos a partir de Jesus. Nós interpretamos a Bíblia, os fatos, as nossas posturas como igreja, se vamos disciplinar, ou se vamos expulsar da igreja, ou se vamos acolher do jeito que está, e depois fica como. Temos feito isso sempre a partir de Jesus. Jesus é, teologicamente falando, a nossa maior referência. A nossa referência de tudo que nós fazemos. Nos perguntamos sempre, se Jesus estivesse no nosso lugar aqui, o que Ele faria? Se Jesus tivesse que se posicionar diante dessa questão, o que Ele diria? Como que Ele se portaria? Se nós vamos ver qualquer que seja a análise, nós vamos sempre pensando a partir de Jesus. E é por isso que nós estamos sempre falando do Evangelho, falando de Jesus, falando da cruz. Isso pode até parecer repetitivo. Para alguns pode dizer, nós queríamos ouvir falar sobre outras coisas, mas nós não temos outras coisas para falar, nós só temos Jesus para falar. Porque Jesus é a centralidade do que nós somos como igreja. E tudo o que refletimos, tudo o que pensamos, vai sim a partir de Jesus. Isso é um princípio muito forte em tudo que nós decidimos, nas nossas reuniões, no momento que nós decidimos os eventos, no momento onde nós estamos pensando como nós vamos agir diante de uma certa situação. Nós tentamos pensar a partir de Jesus. Porque Jesus é a revelação perfeita do Pai. Jesus é a expressão perfeita de quem Deus é, de como Ele se porta, de como Ele se manifestou no mundo, de como Ele olha o mundo, de como Ele quer agir no mundo. Por isso Jesus é a nossa referência. Isso é um princípio da reforma protestante? É. Mas a gente não é reformado, a gente é Jesus. Então a gente é Jesus, antes de tudo,
no meio de tudo e depois de tudo. A gente quer que Jesus de fato seja aquele que está norteando os nossos andar, o nosso pensar em tudo que nós fazemos. Eu vou agora, a partir desse momento, apresentar alguns princípios batistas. E eu quero que você perceba esses princípios, como às vezes esses princípios não tem nada a ver com um bocado de igreja batista. E essas igrejas batistas olham para a gente e dizem, vocês não são batistas, porque a gente vive esses princípios. Quais são os princípios? A salvação pela graça, mediante a fé. Nós cremos na salvação pela graça de Deus, isso nós não conquistamos, nós não fazemos merecer. Isso é um princípio batista desde o princípio lá dos batistas que surgiram lá no século XVII. Nós cremos na salvação pela graça de Deus, mediante a fé. Você não faz coisas para Deus te amar, Deus te ama, é amor imerecido, nós falamos sobre isso o tempo todo. A Dadá, né Dadá? Dadá disse que uma vez no culto, eu falei o nome dela 65 vezes. Porque o nome da Dadá é Graça. Ela disse, pastor, tu falou meu nome hoje 65 vezes na pregação. Eu disse, mas não era tu não, Dadá. Era a graça de Jesus. Ela disse, mas eu sou a graça de Jesus. Eu disse, mas não era tu, Dadá. É a graça, esse amor imerecido. Nós cremos na salvação pela graça. Isso é um princípio da reforma. Sola gratia, sola Christus. Mas nós não somos reformados. E se tem um princípio da reforma que nós estamos totalmente comprometidos com ele, sabe qual é? O de reformar. O de continuar reformando. Porque a cada momento a igreja de Jesus precisa se reformar. Ela precisa se rebelar contra aquilo que a cultura estragou, com aquilo que a nossa tradição estragou. E a gente precisa o tempo todo estar voltando à essência. Um outro princípio batista é ter a Bíblia como regra de fé e de prática. Isso é um princípio. Quando o cara vai ser pastor batista, ele vai para um concílio, é tipo uma prova da OAB, só que é pior porque é oral, é só oral. Então bota assim uns 20 pastores para poder ficar fazendo sabatina em você. Eu passei por isso. Aí diz, diga os princípios batistas. Aí se você disser, a Bíblia é a única regra de fé e prática, você já está quase passado. Porque isso é um princípio muito forte, que é um princípio da reforma, sola escritura. De ter a Bíblia como nossa referência. Porque a nossa referência não são as nossas experiências, pelas nossas experiências simplesmente, mas nós temos a Bíblia como uma bússola, que aponta para onde nós devemos ir, que nos dá um guia a respeito da nossa relação com Deus, que revela da nossa intimidade com o Pai. Então a Bíblia é nossa regra de fé e prática. Um outro princípio batista é o sacerdócio universal do crente. Quando a gente foi se organizar de igreja, teve uma hora que o irmão chegou e disse, diga um princípio batista, alguém sabe o que é o sacerdócio universal do crente? Perguntou para a igreja, não sei quem lembra, lá no clubinho. É um concílio que a gente teve da igreja, para a igreja se tornar a convenção batista. Aí ficou aquele negócio, né? Cri, ninguém sabia responder. Aí o Devaldo, obrigado Devaldo foi o único que levantou a mão e disse, o sacerdócio universal do crente é de que cada crente é um sacerdote, porque o Espírito Santo habita em cada crente. É um princípio teológico. A gente fala dele aqui o tempo todo, mas a gente não fica dando nome, sacerdócio universal do crente. A gente não usa essa terminologia. Eu estou usando hoje para você conseguir ir identificando e fazendo um Ctrl+C e um Ctrl+V na tua cabeça e identificando algumas coisas. O sacerdócio universal do crente. Depois o pessoal foi tudo abraçar o Devaldo. Devaldo, a gente só entrou por causa de ti, porque essa daí a gente não sabia não. Sacerdócio universal do crente significa, sabe o quê? Que eu não sou mais sacerdote do que Emanuel. Que eu não sou mais sacerdote do que ninguém aqui. De que todos nós somos sacerdotes, porque o Espírito Santo de Deus, que é quem nos torna ministros, ele foi derramado sobre todos nós. E é por isso que a gente teve discussão para esse palco ser baixo, para ele ter escada, para a gente não usar púlpito, para a gente não estar aqui de terno, porque a gente queria deixar claro esse sacerdócio na nossa estrutura, e de que todos nós somos sacerdotes.
que a oração do pastor sobre a sua vida não faz diferença, não é diferente da oração da pessoa que está sentada do teu lado, que pode colocar a mão sobre você e orar por você. O sacerdócio universal do crente é que cada crente, ele é um ministro, ele é um sacerdote, porque ele tem o Espírito Santo de Deus. Não existe essa coisa de clero e leigos. Todos nós somos ministros, somos sacerdotes. E nós levamos isso até a última instância. Quando precisamos diminuir a figura pastoral, para que as pessoas não fiquem, o pastor, é o ungido, é o anjo da igreja, porque isso é uma coisa forte demais. As pessoas olham para o pastor como o ungido, como o anjo da igreja. É um negócio assim que é uma pessoa espiritualmente mais qualificada. Eu posso ser mais qualificado teologicamente. Espiritualmente não existe nada que faça diferença entre eu e você. Porque tudo que diz respeito à vida e à piedade já foi nos dado em Jesus Cristo e foi derramado sobre todos nós. Se aparecer alguém com problema, se aparecer alguém endemoniado, se aparecer, não precisa chamar pastor. Você vai lá como um crente em Cristo Jesus, como um sacerdote, e vai orar. É para cuidar de gente, cuida. É para poder abençoar pessoas, abençoa. É para servir no ministério, serve. Porque todos nós somos sacerdotes. Não existe o sacerdócio, aqueles que fazem parte da cúpula. Existe uma diferença de papel, de função, mas não existe uma diferença de valor. Nós somos todos iguais. Eu sou tão pecador como tão santo quanto qualquer um aqui. A diferença é simplesmente de papel. Deus me colocou uma responsabilidade, e eu tenho procurado cumprir essa responsabilidade, como Deus colocou uma responsabilidade sobre você, como sacerdote que você é, e você deve cumprir essa responsabilidade. Esse sacerdócio universal do crente tira a ideia de que nós estamos aqui para servir vocês. Nós estamos aqui para abençoar, para glorificar a Deus, para servir vocês, e vocês estão aqui para servir, para servirmos uns aos outros, porque todos nós somos sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes. Porque é o Espírito Santo que nos confere essa realidade, de sermos ungidos pelo Senhor para o ministério que Deus tem para nós. Um outro princípio, meus irmãos, forte, eu digo que é dos batistas, só para vocês saberem, tá? Está na cartilha lá. Agora você olha para as igrejas batistas, muitas vezes você não vê isso aqui não. Você vê eles com a prática batista, mas uma diferença enorme entre o clero e o leigo. Uma coisa que quem pode é só quem está na liderança, é só quem está ali, quem pode é só quem faz aquilo lá. A gente entende que o sacerdócio universal do crente, ele existe e pronto. Outro princípio é de competência do indivíduo. Você sabe o que é o princípio da competência do indivíduo? É de que cada cristão, ele é competente para ler e interpretar as Escrituras, para abençoar, para aconselhar, para cuidar. Porque ele possui o Espírito Santo de Deus. Ele parece com o sacerdócio, mas é diferente. Porque isso aqui nasceu justamente na época da Reforma, onde se dizia que somente o clero poderia ler as Escrituras, de que o povo não poderia ler a Bíblia. Que somente o clero poderia ler. E o povo, para ler a Bíblia, ele tinha que passar por um preparo, por um curso teológico, porque senão ia entender heresias. O princípio que rege aqui é de que todos nós temos o Espírito Santo de Deus e somos competentes para ler e interpretar as Escrituras. É por isso que na igreja aqui, quando a gente pega e diz a pessoa, pastor, a gente quer juntar um grupo para ler a Bíblia e orar, a gente pode fazer isso? Eu disse, pode. Pastor, mas eu não me sinto preparado. Meu irmão, o Espírito Santo habita em você. Ele vai te preparar. Ele vai te guiar. Você é capaz sim. O mesmo Espírito que está aqui habitando em nós, dando os dons diferentes, vai nos capacitar para fazermos o que temos a fazer. Porque todos nós somos competentes pelo Espírito Santo para desenvolver o ministério, para ler a palavra, para discernir as coisas espiritualmente. Um outro princípio batista é a separação entre igreja e Estado. Está na nossa raiz. Porque os batistas nasceram na Inglaterra, lá em 1612.
uma divisão da igreja anglicana, onde eles disseram: não queremos uma igreja que esteja a serviço do Estado, nem sustentada pelo Estado. E houve essa divisão dos separatistas que saíram e formaram os batistas, porque não queriam que o rei fosse aquele que determinasse o que é feito dentro da religião, o que é feito dentro da igreja. E nós continuamos com esse princípio muito forte como igreja, de separação entre igreja e Estado. Podemos até fazer algum tipo de parceria, mas entendemos que não deve existir interferência nenhuma do Estado sobre a igreja. É por isso que em época de eleição a gente não coloca candidato aqui. Por isso que em época de eleição a gente não diz quem você tem que votar e quem você não tem. Nós não determinamos se você tem que ir para passeata ou não tem que ir para passeata, ou se você tem que fazer isso ou tem que fazer aquilo outro. Nós nos mantemos totalmente separados e formamos sim uma consciência do que é ser um cidadão, do que é ser um brasileiro, uma consciência política e não partidária. Por isso não queremos nenhum recurso que venha nos amarrar, de termos que em época X ou Y nos pronunciar a favor ou contra quem quer que seja. Porque entendemos e cremos que não deve existir nenhuma gerência do Estado sobre a igreja. Embora a igreja possa servir o Estado, ela possa servir a comunidade, ela possa fazer o que o Estado não está fazendo, mas desde que não haja nenhuma interferência do Estado sobre a igreja. Um outro princípio batista é a liberdade religiosa. Porque os batistas surgiram na Inglaterra quando as pessoas diziam: vocês têm que declarar a mesma fé. E eles se levantaram dizendo: qualquer um deve ser livre para dizer em que crê e em quem não crê. Ninguém deve ser obrigado a crer em nada. Ninguém deve ser obrigado por qualquer tipo de força, seja ela uma força militar, seja ela uma força de manipulação psicológica, de manipulação emocional. As pessoas devem ser livres para expressar a sua religião, expressar a sua fé, e ninguém deve ser constrangido a nada. Isso é uma marca nossa aqui. E aí quando às vezes algumas pessoas dizem: vocês são uma igreja batista? Uma vez me disseram que eu era um pastor batista paraguaio. Disseram assim: não, você é um pastor batista paraguaio. Aí eu disse: um pastor batista paraguaio? Porque mas não é. Eu comecei a pensar, olhando para os princípios, que a gente é mais batista do que muita igreja batista que está presa a uma série de coisas da tradição, que tem abandonado princípios. Eu trouxe aqui só para a gente entender onde cada coisa encaixa. Porque no nosso nome tem Igreja Batista Candeias. Alguém pode dizer: por que batista? Por isso. Porque nós cremos na salvação pela graça, a Bíblia como regra de fé, nós cremos no sacerdócio universal, na competência do indivíduo, na separação entre igreja e Estado, na liberdade religiosa. Isso aqui está na nossa entranha como igreja, está no nosso DNA. Nós estamos comprometidos com isso daqui, como um princípio bíblico que tem nos norteado. Outra questão, irmãos, agora não falando mais de batista, é que a nossa teologia aqui na Candeias, ela é cheia de paradoxos. Nós falamos de uma teologia cheia de paradoxos. O que significa isso? Que nós falamos de coisas que são aparentemente opostas. E não nos preocupamos em tentar encaixar uma coisa com a outra. Porque nós cremos que a Bíblia e o Evangelho é cheio de paradoxos. Vou dar um exemplo. Misericórdia e justiça. Nós não nos preocupamos em ter que encaixar essas duas coisas. Deus é justo ou Ele é misericordioso? Deus é 100% misericordioso e 100% justo. Mas espera aí, como é que a gente junta essas duas coisas? Não junta. É como duas retas paralelas, que vão se encontrar onde? Onde? No infinito. É como duas retas paralelas que vão se encontrar na eternidade. Mas nós olhamos para Romanos e não tem como não enxergar dessa forma. Deus é justo. Ao mesmo tempo, Deus é misericordioso. Mas como é que você então age assim ou assim? A gente não junta isso, não dá para juntar. Coisas como amor e juízo.
Como é que a gente junta isso? A crise teológica hoje, em muitos aspectos, está em cima disso. Deus é amor. Se Deus é amor, Ele não vai julgar ninguém. O juízo aqui, né, é o juízo final, julgamento final, onde a Bíblia diz que alguns serão separados, aqueles que creem dos que não creem, onde a Bíblia fala muito claramente do inferno. E aí? É compatível o entendimento de um inferno com uma compreensão de um Deus de amor? Como é que a gente encaixa essas duas coisas? Irmão, não encaixa. Mas a Bíblia está dizendo que Deus é amor. A Bíblia está dizendo que Deus vai fazer juízo, como fez com Sodoma e Gomorra, e fez em outros momentos, como fez com Noé. E aí? Como é que a gente junta essas duas coisas? A gente precisa ter, por isso que teologicamente nós aceitamos os paradoxos, temos a humildade de dizer, eu não sei como essas duas coisas se encaixam. Aí vai chegar uma pessoa e vai dizer, eu sei pastor. Aí vai dizer, olha, isso aqui é esse versículo que junta com esse aqui dá isso aqui, esse aqui dá acolá, isso aqui faz assim. Então tem uma concepção, que é uma concepção pré-teológica, iluminista, renascentista, que vai pelo positivismo e que papapá. Sim, cara, junta isso. É fácil juntar isso, meu povo? Sejam sinceros intelectualmente. É fácil juntar essas duas coisas? Não é. Por isso aceitamos uma teologia que convive bem com o paradoxo. Porque o Evangelho é cheio de paradoxo. É um Deus que se fez carne. É o Santo no meio de nós. É a realidade de um Deus que nos ama e que ao mesmo tempo vai fazer um juízo. E aí? Outra coisa complicada. Soberania e livre-arbítrio. E aí é onde entram os calvinistas para um lado, os arminianos para o outro, e fica todo mundo fazendo briga de foice com esse negócio aqui. O conceito é, Deus é soberano? Deus é soberano, irmãos? O que quer dizer que Deus é soberano? É que a vontade dele, ela é absoluta. A vontade dele é absoluta. Ele é soberano como Deus. Não há nada que possa interferir na vontade dele. Porque os seus planos não serão frustrados. Porque a sua vontade será feita. O homem tem livre-arbítrio. O que é que significa o livre-arbítrio? De que a gente é livre para fazer o que Deus está dizendo ou não. De que a história, ela não está na mão de um Deus soberano, mas ela está também na mão de um homem livre que muda o curso da história. Percebem? O homem tem livre-arbítrio? Tem. Deus é soberano? É. Como é que você junta isso? Muitas vezes você não junta. A nossa mentezinha de querer separar as coisas muito igualzinhas, de querer juntar uma coisinha com a outra, a nossa mente muito matemática, muito exata, tem dificuldade de conviver com essas coisas. Talvez a galera que faz direito, que trabalha num pensamento diferente de um pensamento mais exato, tem mais facilidade de encaixar essas coisas que não batem. Uma mente muito matemática, ela vai dizer ou é isso ou é aquilo. Isso com isso não funciona. E a gente vai entender que na teologia existem pensamentos que são aparentemente opostos, que na verdade eles se completam e eles se juntam lá na eternidade. E a gente não sabe como encaixar isso, mas eu sei que Deus criou o homem inteiramente livre. Porque isso faz parte da essência do homem e da essência de Deus ao criar o homem. E Deus é totalmente soberano. Totalmente soberano. Totalmente soberano. E a gente vai convivendo com essas coisas mesmo sem saber explicar. Nós temos uma teologia aqui que nós não explicamos todas as coisas. Que nós não sabemos todas as coisas. Que nós não encaixamos todos os pingos nos is. Porque nós não conseguimos fazer isso. E não é por falta de capacidade, nem por falta de leitura, nem por falta de estudo. É por sinceridade intelectual. Nós não conseguimos encaixar isso. É por isso que uma pessoa que não crê, que tem dúvida, consegue chegar na Candeias e sobreviver aqui dentro. Porque ela vai encontrar pessoas que também têm dúvida.
Pessoas que também não sabem encaixar algumas coisas, porque nós não sabemos todas as coisas. Até porque todas as coisas não nos foram ditas, e todas as coisas ainda não nos foram confiadas. E serão, na eternidade, quando todas essas coisas se juntarão. Então nós vivemos uma teologia cheia de paradoxos. Um outro conceito muito forte, irmãos, que faz parte da nossa igreja, é de missão integral. Eu estou usando termos bem teológicos para poder você conseguir só ir conhecendo um pouco, tá? Missão integral. A missão integral, ela se levanta em cima de uma frase do Pacto de Lausanne, que diz que é o evangelho todo para o homem, todo para todos os homens. Então estamos comprometidos teologicamente em levar o evangelho todo. Para o homem todo, em um homem que não é só espírito, que não é só carne, que não é só alma, mas para um homem todo. Por isso que nos preocupamos não apenas com o seu espírito, saber se você está salvo ou não está, mas com a sua vida, com o seu emocional, com o seu físico. Para todos os homens. Porque Deus amou o mundo todo, para que todos os homens sejam salvos. Temos também a ideia nesse conceito da missão de Deus. O conceito teológico de missão integral diz que Deus tem uma missão no mundo. E Ele está cumprindo a sua missão no mundo. E nós temos a responsabilidade de entendermos qual a missão de Deus e fazermos parte dela. Estávamos essa semana retrasada aqui, reunidos aqui como liderança. E a nossa pergunta foi, o que Deus está fazendo no meio da Candeias? Porque o nosso papel é entender o que Deus está fazendo e ir atrás do que Deus está fazendo. E participar do que Deus está fazendo. Nosso papel é perceber onde Deus está soprando e correr para lá. E perceber que Deus hoje está fazendo relacionamentos brotarem e a gente vai trabalhar em cima disso. E que Deus vai chegar um momento onde Ele vai estar quebrantando corações para restauração, para cura. E a gente tem que estar sensível para ver o que Deus está fazendo. Não é assim, a gente se senta como igreja e diz, esse ano a gente vai fazer isso. Fizemos o planejamento todo, todas as datas, todos os eventos, tudo que nós vamos fazer. E aí olhamos, depois de fazer tudo, a gente olha para Deus e diz, Deus, abençoa o que a gente vai fazer. Não é essa a ordem, não é essa a lógica. A lógica é, Deus, o que é que o Senhor está fazendo? Qual é a tua missão na vida da gente? Qual é a tua missão no meio desse povo? Qual é a tua missão, Deus, nessa comunidade? Qual é a tua missão lá no Eusébio, Deus? E depois que a gente consegue discernir o que Deus está fazendo, aí a gente vai fazer as nossas ações, aí a gente vai planejar alguma coisa. Mas antes é Deus o que o Senhor está fazendo, a gente quer fazer parte disso. E não dizer, Deus, estamos fazendo isso, nos abençoa. Percebe a diferença, irmãos? Deus tem uma missão na minha vida, na sua vida. E a nossa perspectiva não é, Deus está aqui em minha vida. Eu quero fazer isso. Eu quero estudar para isso, quero passar nisso. Quero namorar com fulano, quero depois casar com esse fulano. E eu quero ganhar tanto, e eu quero viver tanto. Aí dizer, Deus, me abençoa. A ordem é inversa. É dizer, Deus, qual é a tua vontade para a minha vida? Até dizer, Deus, eu tenho esses planos aqui, Deus. O que é que o Senhor acha? Aí Ele vai olhar para você e dizer, filho, eu tenho esses planos aqui, o que é que você acha? Aí você dizer, Deus, eu não acho legal não, eu prefiro aqueles meus ali. Ele diz, sério, filho, vamos, deixa eu lhe ajudar a fazer alguma coisa dali, mas olha para isso aqui, filho. A gente vive uma realidade de vontade de Deus assim. Deus quer isso para a sua vida. E se você não fizer isso que Deus quer para a sua vida, Ele vai exterminar você. E nada que você fizer fora disso vai frutificar. Porque Deus quer que você faça isso. É o pensamento da soberania, tá? O do livre-arbítrio é um Deus soberano dialogando com um homem livre. Isso é louco. Isso é louco, racionalmente falando. É um Deus soberano conversando com um homem livre e respeitando.
na sua soberania, a vontade do homem, a ideia do homem, mas no final de tudo, sabemos que os planos gerais de Deus, eles não serão frustrados, mesmo que nós não venhamos a fazer a vontade dele para a nossa vida específica. Percebe, irmãos? Eu sei que pode estar parecendo essa palavra de hoje, aquela que a Flavinha uma vez falou, essa pregação de hoje está assim, teologia nível avançado 3. E eu sei que fica meio denso, mas a gente precisa amarrar, conversar sobre essas coisas. Deus tem uma missão e nós queremos fazer parte dela. Deus tem pessoas em Fortaleza que Ele se importa. Nós queremos saber quais são essas pessoas que Deus quer cuidar. E nós queremos, usando uma linguagem bem pentecostal, porque a gente tem um pouco de tudo aqui na Candeias, né? Eu quero entrar nessa brecha, Deus. Quero entrar na brecha do que o Senhor está fazendo ali. Embora esse termo da brecha vai muito naquela coisa de eu estou na brecha para receber, né? Já perceberam numa brecha que é para dar? Uma brecha que não é, eu estou na brecha só recebendo do Senhor, oh Deus, oh glória. E a brecha que está só tu entrando para cuidar, para amar, para doar, para gastar tempo. Entende? Deus tem uma missão. Ele tem pessoas ao redor da tua vida que Ele quer agir. E você tem que perguntar isso para Ele. Deus, qual é a missão que o Senhor tem? Eu quero fazer parte disso. Um outro princípio teológico, irmãos, muito forte. É o princípio de tudo para a glória de Deus. Que é um dos princípios da Reforma Protestante. Que é sola Dei Glória. Somente a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Tudo que nós vamos fazer que seja para a glória de Deus. Se tiver alguém sendo glorificado, a gente está errando. Se tiver alguém sendo entronizado, isso está perdendo o propósito. Tudo, quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória do nosso Deus. A Ele seja a glória para sempre e eternamente. Porque todas as coisas vieram dele, estão sendo feitas, foram feitas por intermédio dele, e existem para ele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glórias sejam dadas eternamente a Deus. Por isso Paulo diz, importa que eu diminua e que Cristo apareça. Importa que no final de tudo, a glória de Deus seja feita. Sabe uma decisão que nós tomamos conscientemente esse ano, quando nós fomos fazer a diagramação da igreja, que nós queríamos colocar menos o nome da igreja nos PowerPoints. E vocês vão perceber que está agora sempre como uma assinaturazinha. Mas lembra que uns cultos chegavam aqui, estavam um Candeias bem grandão lá atrás? Um Candeias bem grandão aqui, e um Candeias bem grandão aqui. Eu comecei a me incomodar com aquilo. Mas está uma ênfase muito grande no nome da igreja. Isso fortalece a estrutura institucional. Isso gera um vínculo das pessoas, isso fideliza. Mas a gente não está nessa lógica. Essa lógica não deve ser a nossa lógica. A lógica é que as pessoas saiam daqui apegadas, não é ao pastor Idelbrando, não é ao pastor Felipe, não é saírem daqui apegadas a Candeias, dizendo, a Candeias salvou a minha vida. Mas as pessoas saírem daqui dizendo, Jesus transformou a minha vida. Que isso seja tão forte, que isso deixe as pessoas livres para sair da Candeias e continuar vivendo o que Deus está fazendo na vida delas. Que isso seja uma coisa tão forte, que seja livre, para as pessoas continuarem vivendo o que Deus tem para elas, mesmo que a Candeias não exista mais. Porque elas não foram ensinadas a depender da Candeias. Elas não foram ensinadas a só sobreviver se for conversando com o pastor Idelbrando. Elas estão sendo ensinadas a depender de Cristo, a olhar para Cristo, a se relacionar com Cristo, a se conectar com pessoas, a viver relacionamento. Isso é sólido, isso é verdadeiro. Para que toda honra e toda glória seja dada somente a Deus. Uma das coisas que a gente pouco faz aqui,
chamar o líder, mostrar o líder, bater palma para o líder, dizer que o líder é legal, agradecer porque o líder serviu. A gente faz muito pouco isso. Às vezes as pessoas nem sabem quem são os líderes, porque eles estão escondidos. Eles estão servindo nos bastidores. Porque a ideia é não ficar botando holofote nisso. Isso tem a ver com sacerdócio, tem a ver com a competência do indivíduo, tem a ver com um bocado de coisa que a gente já falou. E por último, irmãos, algo muito forte na nossa igreja, a nossa caminhada como igreja. Nada sem amor. Nada sem amor. Nada sem amor. Porque ainda que eu vendesse tudo que eu tenho e desse aos pobres, que eu oferecesse o meu corpo para ser queimado, sem amor, nada disso me aproveitaria. Não é isso que diz em 1 Coríntios 13? Nada sem amor. Se estamos fazendo qualquer coisa sem amor, isso não reflete o nosso compromisso com Deus. Se eu estou aconselhando alguém e estou fazendo isso sem amor, eu estou pecando. Se eu estou pregando aqui, estou fazendo isso sem amor, eu estou pecando. Se eu estou tocando e estou fazendo isso sem amor, eu estou pecando. Se eu estou me relacionando com pessoas e estou fazendo isso sem amor, isso não é o propósito de Deus. E nada disso nos seria aproveitado. Porque se Deus é amor, como uma coisa, uma obra, pode ser definida como obra de Deus, se ela não é movida pelo amor? Ela não pode. Irmãos, nós não refletimos Deus quando nós fazemos qualquer coisa que seja sem amor. A gente está sendo qualquer coisa, menos igreja de Jesus Cristo, no momento em que nós fazemos qualquer coisa que seja sem amor. Por isso, nada sem amor. Isso quer dizer que tudo que a gente faz amando? Isso quer dizer que a gente já atingiu isso? Não. Mas é isso que a gente busca, é isso que a gente procura, é com isso que a gente está comprometido, é nisso que a gente acredita. Por isso, se um líder está produzindo fruto, ele está fazendo coisa, ele está gerando um bocado de coisa, mas a gente percebe que não há amor, não faz sentido aquela pessoa estar ali. Os relacionamentos estão acontecendo, o negócio está, mas não tem amor ali no meio. Isso é só relacionamento, não é corpo de Cristo. Porque o que define o corpo de Cristo é a manifestação do Cristo. E Cristo manifesta o amor. Por isso, se não há amor, não há corpo, não há igreja, não há manifestação da glória e nem do poder de Deus. Por isso, Jesus resumiu todos os mandamentos em 2. Amarás o Senhor teu Deus, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele diz, nisto se resume toda a lei e os profetas. É como se ele dissesse, todo o mais é secundário. Se vocês querem cumprir a lei, amém. Por isso Lutero vai pegar uma frase de Santo Agostinho e dizer, amem a Deus e façam o que vocês quiserem. Eu uma vez recebi uma crítica, dizendo, pastor, o problema é que o senhor fala muito de amor. Eu disse, irmão, eu não tenho como falar de outra coisa. Porque para mim o amor, ele é a base de tudo que nós fazemos, que nós vivemos. Entendendo que Deus, ele é amor. Deus é amor. E nós não temos como viver nada e dizer que é de Deus, se não houver amor. Amém, irmãos? Queria que você baixasse sua cabeça. O Ministério de Louvor pode vir aqui à frente. A gente vai cantar a primeira música que a gente cantou no culto hoje.
que é bem mais que tudo. A minha intenção hoje aqui não foi simplesmente esclarecer pontos teológicos, até porque nós nem entramos a fundo em nenhum deles. A intenção aqui foi de trazer a igreja e dizer: irmãos, é isso que nós temos vivido. E de fato vocês podem olhar para esses princípios e dizer: sim, isso reflete quem essa igreja é. Isso reflete quem essa igreja acredita. E de você assumir compromissos, principalmente com o amor. Você pode se definir teologicamente de qualquer jeito. Se você estiver amando de verdade, com o amor que vem da cruz, essa sua concepção, por mais que ela seja extremista, ela vai se apresentar de uma forma diferente. Por isso a gente vai cantar essa música agora que fala do amor de Deus por nós, fala do amor da cruz, e que nós possamos assumir o compromisso de amar, de viver uma teologia que seja alicerçada no amor do nosso Deus. Obrigado, Deus, pelo teu amor derramado sobre nós. E Senhor, que as pessoas venham nos conhecer e perceber que somos teus discípulos através do amor, Senhor. Tira do nosso meio qualquer marca, que seja a marca teológica X ou Y, mas Pai, que nós sejamos conhecidos pela nossa capacidade de amar. Faz esse milagre, faz essa obra na nossa vida, no nosso coração, e que essa igreja, Pai, seja uma igreja segundo a tua vontade, segundo o teu propósito, segundo o teu coração. É a oração que fazemos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor.